Eu quero chamar aqui o pastor José Filho. O pastor José Filho, ele ministrou no nosso primeiro congresso, vocês lembram? Foi exatamente na abertura que ele ministrou. E como eu venho dizendo aqui, esses últimos domingos, que o pastor José Filho tem uma pedrinha que Deus colocou nesse ministério, né? O pastor José Filho foi quem nos ordenou, juntamente com a Ormesse, pastores da Ormesse, foi quem descer o óleo sobre a nossa cabeça. Foi algo assim maravilhoso, né, pastor? E eu louvo a Deus pelo pastor José Filho. Gostaria que você estendesse a sua mão para cá. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, Senhor, que ele possa diminuir, que tu possa crescer, que o abrir e fechar da sua boca, tu possa colocar a tua palavra, Senhor, nos seus lábios, aquilo que tu já falaste ao coração do teu filho, Senhor, aquilo que ele traz consigo para falar à tua igreja. Sê com o pastor Zé Filho, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu cumprimento a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E dizer que é um grande motivo de alegria, né? Participar mais uma vez desse congresso de família aqui da Igreja Caminho de Santidade, né? É um casal também que eu aprendi a amar. Nesse primeiro capítulo de Gênesis aqui, graças a Deus, quando verberou no primeiro capítulo, ele criou aqui o homem, né? Mas a mulher, ele só criou posteriormente. Lá no capítulo 2, no versículo 18, foi que ele criou a mulher. Ele primeiro criou o homem, depois criou a mulher. Mas no Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele já disse algo maravilhoso. Eu vou me apegar só nessa parte desse versículo aqui, que diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É o Gênesis 1, 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sede fecundos e multiplicai-vos. Estão entendendo a ordem de Deus que ele deu? Sede fecundos e multiplicai-vos, né? Então, é esse versículo que vai me levar a proferir uma palestra sobre família para vocês, que eu creio que Deus há de colocar no coração de vocês. Os casais serão fortalecidos, repensarão a vida que tem levado até hoje e mudarão no que for necessário. Porque se vocês deixarem Deus, através do Espírito Santo, trabalhar em suas almas, vocês receberão um renovo nesta noite. Para a glória de novo, não renovo de homens, mas renovo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, nesse instante nós queremos pedir permissão para entrar na tua santa e gloriosa presença, inicialmente te pedindo para que o Senhor faça descer sobre nós a unção do teu Espírito Santo, para nos convencer cada vez mais do pecado, da justiça e do juízo, ensinar-nos o arrependimento para a vida e apontar a pessoa bendita e excelsa de Jesus Cristo como única e suficiente porta dessa salvação. Sê conosco a partir de agora, abre as mentes e os corações de todos que estão aqui presentes, meu Senhor e meu Deus, para que eles possam recepcionar este ensino da tua palavra e que eles possam crescer, Senhor, como tu ordenas, na qualidade de cada uma família que te pertence e que compõe a tua igreja na terra. É assim que nós estamos te orando nesta noite e de já te agradecendo, no nome santo e precioso do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém? Então, essa palavra, quando Deus diz assim, crescer e multiplicai, é muito interessante que a gente aprenda profundamente o que é que Deus estava transmitindo, né? Quem é que não já ouviu como evangélico dizer que a igreja de Cristo inicia-se na família, né? Quando diz que a igreja de Cristo inicia-se na família, a igreja de Cristo inicia-se na família e é antes mesmo da família ser constituída. Porque ele já criou o planejamento de que haveria pessoas que iriam se unirem, crescerem e multiplicarem. Essa unidade que Jesus Cristo pregou
durante a sua permanência na terra, ele pregou a união e a unidade da igreja. Engraçado, a irmã Bárbara, agora à noite, deu o Salmo da Unidade, que é o Salmo 133, né? Com bom e agradável que os irmãos viram, é união, é o Salmo da Unidade. Então, eu acho que tudo Deus faz a conexão, porque, na realidade, se eu fosse dar um título para a mensagem que eu quero levar para vocês, seria a unidade do casamento. E o casamento, a gente precisa ter consciência do que é verdadeiramente o casamento. A gente precisa repensar a nossa vida junto ao cônjuge para saber se estamos correspondendo à vontade de Deus. Porque Deus, quando une, Ele une para não separar. Muitas pessoas se unem e separam, mas porque não foi união de Deus, né? Nem todo casamento foi união feita por Deus. Aí diz, mas pastor, como é que esse negócio desse? Se todo mundo vai na igreja e recebe as bênçãos do casamento, pode ir na igreja evangélica, na igreja católica, pode ir em qualquer que seja o tipo de igreja. Se Deus não tiver no negócio, não há união. E Ele não vai segurar essa união, porque já casou desprovido dessa união. Aí as pessoas, mas como é que você pode dizer isso? Posso dizer porque a própria palavra da verdade, ela diz que o casamento tem que ser em sintonia com essa verdade, né? Quando Deus diz que a luz não pode andar com as trevas, ou que ninguém pode viver num jugo desigual, né? Ele quis dizer justamente isso. Como é que o pastor Ronaldo e a pastora Bárbara têm um filho, o Josué, aí Josué de repente se apaixona por uma mocinha lá fora que não professa fé, e nem tem o menor interesse de professar essa fé evangélica. Então eles, como pais, conhecedores da verdade, não podem deixar que eles se envolvam. Eles têm que fazer de tudo que for necessário para evitar essa união, porque essa união não vem de Deus. E se ele insistir em casar mesmo assim, ele vai casar, mas vai quebrar a cara. Eu gosto de cortar minha carne para ver como eu não tenho compromisso neste mundo. O meu compromisso é com Deus, é falar a verdade. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 10, que nós temos que ser sinceros, sem cera, sem máscara, sem nada. A gente tem que ser sincero. Não pode usar de cera no rosto. É igual um palhaço. Quando vai se apresentar, um palhaço todinho faz aquelas pinturas na testa, ninguém sabe nem quem é a pessoa. Ali ele sorri, faz todo mundo sorrir. Às vezes é um cara altamente deprimido, triste, né? Não tem felicidade, mas ele tem que estar fazendo a profissão dele, tem que fazer o povo sorrir. Então tem que ser desse jeito. Deus quer que a gente seja sincero com tudo que a gente fizer, para poder ser abençoado por Ele. Entendeu? E quando ele diz aqui que nós temos que crescer e multiplicar, ele está dizendo para que cresça e multiplique os que casaram em sintonia com as orientações dele, que obedeceram ao manual da vida. Assim como os carros têm manual para a gente se orientar, aí você compra um carro novo numa concessionária dessa, quando vai receber o carro, eles dão também um manual para você estar sempre manejando o manual para saber muita coisa que você não entende do carro, você tem que abrir o manual. Então, a nossa vida também, nós temos o manual que Deus fez, que é a Bíblia. E quando Ele manda a gente crescer, nós temos que entender que ninguém cresce sem antes multiplicar. Nós só podemos crescer se nos multiplicarmos. E multiplicarmos é nós fazermos tudo, possível e impossível, para agradarmos ao Senhor e tornarmos a nossa vida mais fácil, menos problemática. E essa unidade que Ele quer que um casal se una, né? Deus, quando criou o homem e a mulher e os uniu lá no Éden, Ele, quando criou a mulher, disse o quê? E será a tua ajudadora. Será a tua ajudadora. Ou seja, Deus não disse assim, estou querendo essa mulher aqui para ela ser a tua servente, para ela ser a tua serva, para te servir e você tê-la como escravo. Não é? O Frei Ambrósio, o Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, que foi quem batizou o Santo Agostinho, né, que era o bispo de Hipona, o Santo Ambrósio, toda vez que ele ia celebrar um casamento, ele dizia para o casal, olhava para o homem e dizia, não é tua escrava, é tua esposa.
Tu está recebendo das mãos de Deus uma esposa para ser uma fiel ajudadora tua, não é tua escrava. Então, quando o Santo Ambrósio proferia isso nos casamentos dele, já era alertando o homem, ó, segue a palavra. Porque se tu seguir a palavra, tu vai ser feliz até o último dia de vida aqui na terra. Porque se o casal se unir de verdade, né, houver respeito mútuo, recíproco, e seguir umas regras que a Bíblia manda, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Porque nós temos que entender que o casamento, a unidade do casamento, ela é regulada por 3 níveis. Né? 3 níveis. O físico, o sensível e o espiritual. O sensível que eu falo é o da alma, né? Porque nós temos corpo, alma e espírito, a tricotomia. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Obviamente que esse corpo, como bem disse o Senhor Jesus lá em João 6,63, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. O espírito é que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então a gente precisa entender logo de início isso. E para sermos unidos no corpo físico, sensível e espiritual, nós temos que seguir regras do casamento que muita gente não segue. Por exemplo, quando uma pessoa quer se casar com outra, a primeira coisa que Deus orienta na Bíblia é que a gente tem que cumprir o que está lá em Provérbios 19, 19. Não sei se vocês já leram essa passagem lá. Essa passagem é tremenda, viu, pastor Ronaldo? Para você dar um aconselhamento para jovem que quer casar. Se alguém quer casar, aí diz, ó, termina primeiro a sua lavoura, vai trabalhar, faz o teu pé de meia, né? Ele não diz isso. Termina a sua lavoura, conclua a sua missão no trabalho e faça logo o seu pé de meia, e com esse pé de meia, edifique a sua casa. E ele manda edificar a casa aí, tanto do lado material como do lado espiritual. Eu tenho dito, em tudo quanto é de doutrina que eu dou por aí, a palavra de Deus tem que ser interpretada de 2 formas. E quem não fizer isso, não está crescendo espiritualmente. Se você ler a Bíblia só para interpretar pelo seu lado de entendimento humano e não botar o entendimento espiritual, se a gente olhar a Bíblia em muitas passagens e achar que isso aqui que está sendo falado é material, não é. Deus usou a Bíblia para nos mostrar o lado espiritual, só que é usado para o lado material. Por favor, entendam isso. Porque a Bíblia ela só é interpretada se for espiritualmente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, de 1 Coríntios 2,14, diz que nós só podemos interpretar a palavra pelo Espírito. Né? Pode olhar que está dizendo aí, 1 Coríntios 2,14, ele ó, a palavra de Deus, né, só se interpreta pelo Espírito. Se você não interpretar isso pelo seu Espírito, você não entende a palavra de Deus. Você recebe pelo lado material e tem que aplicar ao seu entendimento humano, mas não pode ser desse jeito. A gente tem que seguir primeiro pela interpretação pelo lado espiritual. 1 Coríntios 2,14. Aí, na realidade, eu estou explicando isso para poder mostrar uma coisa a vocês. Deus diz assim, ó, se o homem ele tem que ter a unidade no casamento, no corpo, na sensibilidade e no espírito. A sensibilidade eu não preciso dizer para vocês que é a nossa alma. E a alma, para nós, ela é separada do espírito. Muita gente confunde que alma e espírito é a mesma coisa, não é. A alma, ela é a responsável pelos nossos sentimentos, emoções e vontade. Se a alma é a responsável pelos nossos sentimentos, emoções e vontade, aí nós podemos afirmar que a alma por isso que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que fez o livro aqui na Bíblia, o apóstolo Tiago, ele diz que a alma é que é a responsável pela nossa salvação. Vocês estão entendendo agora? A palavra salvou quem? A nossa alma. Por que salva a nossa alma? Porque a alma é que é a responsável pelo nosso sentimento, emoção e vontade. Se você tem palavra dentro da sua alma, porque toda palavra que a gente recebe, ela se armazena na nossa alma. E se ela se armazena na nossa alma, essa palavra, ela é quem alimenta o nosso espírito. Se o espírito não for alimentado pela palavra, ele morre, porque o alimento do espírito é a palavra.
Nós temos que estar nos alimentando diariamente. É por isso que nós temos que ser devocional dedicado. E se a gente não tem devocional, a alma está tentando ajudar, mas o espírito está fraquejando. E se um espírito morrer, o nosso espírito morrer dentro de nós, em pouco tempo nós vamos morrer a carne também, porque é o espírito que dá vida para a gente. E enquanto não morrer a carne, nós vamos ser zumbis aí, andando por aí com o espírito morto, no pecado, mergulhado completamente no pecado. A gente precisa entender isso. Por que você está explicando isso? Porque para explicar a unidade do casamento, vai ser fácil de vocês entenderem agora. Depois do que eu coloquei, vocês têm que entender o seguinte, ó. O que Deus está mostrando é que quando um casal casam-se para criar uma unidade, essa mesma unidade pregada por Jesus para a igreja, que lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus discorre aquela oração sacerdotal, no capítulo 17, ele todo o tempo estava pregando no capítulo 17 de João, que a gente tinha que viver a unidade. Pai, que assim como tu e eu somos um, que eles também sejam um em nós, né? É o princípio da unidade. Então, se a igreja é o início da terra, Deus também quer que comece essa unidade dentro do casamento. E para essa unidade existir, é preciso que se obedeça a palavra de Deus, o casal viva nessa palavra. E para o casal viver nessa palavra, tem que seguir umas regras e umas orientações para poder suportar o casamento. Porque nós temos que suportar o casamento. Então, se casou com alguém, é porque você tinha sentimentos com aquela pessoa. Aí você achar que a unidade no amor será apenas casar, e pensar que a unidade do amor é só se interessar pelo corpo, pelos beijos e o corpo, está errado. Porque a unidade do amor não é isso. Faz parte, mas não é isso. O amor conjugal vai além disso. O amor conjugal vai além de se completarem corporal e fisicamente, né, para viver um relacionamento íntimo. Isso faz parte do casamento, mas não é tudo. A gente tem que ter amor pelo outro. Tem que ter esse amor pelo outro. E quando a gente vai casar, a gente tem que ter consciência de que essa unidade só vai acontecer se houver transformação. Muitos casais chegam diante do púlpito, e você, pastor Reinaldo, você profere as bênçãos e eles acham que ali, pronto, encerrou todos os problemas, casou-se, agora acabou os problemas. Não! Está tudo agora efetivado. Não, namorei, noivei, mas agora casei, está tudo bem. Não. Agora que vai começar. O começo vem depois do casamento. As pessoas, enquanto não se conscientizaram que o casamento é o princípio, é o início de uma vida comum de dois seres, e é agora nesse casamento que o casal vai ter que se esforçar. Por quê? Porque cada um vai tratar o outro para ajudar a curar. Curar o quê, pastor? Porque todos nós somos doentes. A Bíblia diz que não tem ninguém são. Sabia disso? Vocês sabiam que mesmo nascendo, a gente pode nascer com um corpinho bem bonitinho, crescer com um corpinho bem bonitinho, viver com um corpinho bem bonitinho, e mesmo assim a gente tem que ser consciente que nascemos doentes. Porque lá em Isaías, Deus disse que não há ninguém que não tenha nascido doente, né? Lá em Isaías capítulo 1, versículo 6, diz que da planta dos pés ao cabelo da cabeça, todos nós somos cheios de tumores. Mas eu nunca tive tumor, pastor. Sim, mas os tumores é na alma. Problemas da alma. Nós nascemos com o sinal do pecado, que é a semente adâmica. Então a gente precisa ter essa consciência, e por isso que Deus quer nos transformar. Quando a gente vai a Cristo, Ele quer nos curar. E assim como Ele quer nos curar para viver um corpo dele na unidade, o casamento é o início. Quando você se casa, você está iniciando a igreja de Cristo. Você está dando início a mais uma ramificação da igreja de Cristo. Porque essa ramificação, cada família, as famílias vão se reunindo, e quando as famílias se reúnem, formam o corpo. É como Paulo diz, discorre também de uma forma bem catedrática. Ele diz que a união das juntas e a união de membros e o corpo cresce em amor.
Então, quando ele diz isso, é porque nós precisamos entender que essa união, essa unidade é necessária. Mas eu não acredito num casal que se casa e não tem a consciência de que agora, que a responsabilidade começou agora, no casamento. Quando você namorava, estava noivo, você não tinha compromisso com o outro, nem nada. Mas agora, o casamento não vai se limitar só em vocês viverem e se beijarem, né? Se beijarem, se inflamarem num relacionamento íntimo, mas fora isso não tem mais nada. Cadê o amor? Cadê a atração pelo outro da alma? Que é o que Deus quer. A união interior, a sensibilidade de vocês se unificarem para viver essa unidade. E como é que isso acontece, pastor? Acontece quando você reconhece que vai ter que matar o seu ego. Você tem que matar o seu ego e também matar o egocentrismo. Você tem que deixar o eu de lado e o meu para agora ser o nosso. Você deixa o eu e o meu para se tornar nossos. E também saber que no casamento, depois do casamento, você vai tratar do seu cônjuge. Quando eu falo cônjuge, que é o sentido, né? É um sentido tanto para o lado masculino como feminino. Aí o marido vai ter que ter consciência de que vai ajudar a curar a esposa, a tratá-la e curar dos problemas que ela trouxe para o casamento. E a esposa, reciprocamente, numa recíproca verdadeira, tem que também tratar o esposo. Porque ambos precisam de serem tratados. Porque são ambos doentes. Se não houver essa consciência, o casamento já começou a desandar. O casamento desanda, porque tem que haver essa união, essa unidade e a consciência de que tem que haver uma ajuda mútua do casal. E essa morte do ego, a prova é tão grande que Deus disse que a família é o início da igreja dele na terra, é que o mundo lá fora pode não entender isso, mas nós entendemos. Por exemplo, nossos irmãos separados católicos, né, pastor comando, que eu não posso falar que eu passei 42 anos lá dentro, eu tenho formação teológica dentro da igreja católica, né, tenho formação teológica dentro da igreja católica, tudo, mas lá fora, tanto os católicos, muita gente lá pensa assim. O que é que eles pensam com relação ao problema da unidade, do casamento? Porque eles não se conscientizam. Quando Deus disse que a igreja começa na família, é porque Deus quis nos orientar assim, ó, assim como eu fui à terra e morri para salvar vocês, eu tive que mostrar a vocês que eu renunciei a tudo para poder morrer no lugar de vocês. Isso era a maior prova de que Cristo queria acabar, extinguir de uma vez por todas para os dele com o egoísmo. Porque a mensagem da cruz não é aquela morte de Cristo lá, ser cravado no madeiro, não. Aí muito lá fora as pessoas usam a cruz no pescoço, achando que a cruz é que a salvação que é o símbolo da salvação. Não, a cruz é símbolo de maldição, porque a Bíblia diz isso. Vocês verem aí lá em Gálatas capítulo 3, maldito aquele que morrer pendurado no madeiro, na cruz. Então a cruz, ela é símbolo de maldição. Mas Jesus, quando foi cravado, ele se tornou maldição em nosso lugar. Isso era a maior prova de amor e a maior prova de que ele estava renunciando a tudo dele por nós. Né? E por isso que ele diz nos 3 evangelhos que se nota, em Mateus, em Marcos e em Lucas, ele fala o quê? Lá em Marcos, por exemplo, capítulo 8, versículo 34, ele diz: se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quando ele manda a gente se renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, está dizendo, mate o seu ego. Você tem que matar o seu ego. No casamento, como é o início da igreja de Cristo, é a mesma coisa. Se alguém quer casar e receber as bênçãos de Deus, esse casamento ser próspero e abençoado em todas as áreas, você tem que seguir as regras de Deus. Deus não abençoa quem não cumpre a palavra dele. Porque o pecado é a transgressão da palavra. Se a gente transgride a palavra, nós não estamos na posição de receber as bênçãos de Deus.
As bênçãos de Deus só vêm para as nossas vidas de acordo com a nossa obediência a essa palavra. Então a morte do ego, para a gente se converter, né? A mensagem da nossa conversão é morrer o ego. Mas será que as igrejas têm, todo mundo que tem nas igrejas matou o ego? Não tem. Nós sabemos que está em todas as igrejas tem o trigo, mas está lá o joio também, que vai ser separado pelo próprio Deus, né? O seu exército celestial que vai separar o trigo do joio. Por quê? Porque não presta? Não. Se foram chamados para a salvação, eram para ter abraçado, mas para abraçar a salvação tem que cumprir a palavra. Muitos querem um Jesus, mas querem um Jesus light. Querem seguir a Jesus light, de uma forma light, sem muitos compromissos. Não querem ter compromisso de fazer a obra de Deus dentro da casa de Deus, evangelizar, assumir um cargo, né? Ajudar o corpo da sua congregação. Muitos são assim. Mas essas pessoas não estão convertidas. Nós precisamos nos conscientizar disso. Não estão convertidos. No casamento também, o marido e a mulher, se eles não viverem na unidade, é um casamento fadado ao insucesso. Já é um casamento que já nasceu falido, morto no nascedouro. O casamento já nasceu morto no nascedouro. Por quê, pastor? Porque, na realidade, uniram-se no matrimônio, mas foi mesmo como, vou dar um exemplo aqui, é mesmo como uma dona de casa que pega o arroz e pega o feijão, né? Aí bota uns pedaços de queijo, uns pedaços de carne ou toucinho, bota dentro do arroz de feijão, cozinha e forma um baião de dois. Mas o baião de dois, você separa o arroz e o feijão é separado. Embora se transformou em baião de dois, mas ainda continua sendo arroz e feijão. Não houve unidade aí, tem? Eles se uniram num só? Não, está lá o feijão e o arroz. Mas não tem unidade. O casamento também não é o marido ser o sol e a mulher ser a lua. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é isso, pastor? Muitos casamentos, o marido é o sol e a mulher é a lua. Ou seja, quando o sol está desaparecendo, chega a lua. Quando a lua vai desaparecer, entra o sol. Mas nunca estão juntos, a não ser nos eclipses da vida. Alguma vez no eclipse, que ainda há um pequeno encontro dele dois. Marido e mulher não é para ser o sol e lua. Quando um está aparecendo, o outro está desaparecido. Dormem, moram no mesmo teto, dormem no mesmo teto, se alimentam no mesmo teto, vivem no mesmo teto, mas não têm amor, a unidade do amor. Por que não tem? Porque acha que a situação conjugal é abraçar, beijar e se relacionar sexualmente e está tudo garantido. Não, é erradíssimo. O amor vai além disso. O amor vai da compreensão, do perdão, do suportar, para poder você curar o seu cônjuge e seu cônjuge se curar. Te curar também. Se não houver uma cura recíproca dos dois, nunca esse casamento se tornará verdadeiramente uma linha da Igreja de Cristo na Terra. Nunca vai ser uma das ramificações da Igreja, porque o casamento tem que ter Jesus entronizado dentro dele, no lar. Né? O lar, quando botar essa palavra, esse nome lar, né, nas nossas residências materiais, lá no interior, a gente vê muito um significado mais profundo sobre lá, sabe onde é? No interior, nas casas do interior. Porque nas casas do interior, vocês sabem que tem a casa, e lá na cozinha tem uma lareira, né? A maioria das casas do interior tem uma lareira. Eu tenho a casa do meu sogro, que é do meu sogro e a nossa, essa lá no Trairi, a gente chega lá, a cozinha lá tem um fogão a lenha lá, né? Uma lareira para borrar lenha, a gente cozinha tudo naquele fogão, com lenha, com tudo. Então, por conta daquela lareira, é que botaram o nome da casa da família como lar. Porque lareira, porque eles sentavam à mesa e sentiam o calor do fogo, né? Do fogo cozinhando o alimento,
Assim como eles tinham calor humano para com o outro, o pai com a mãe, ambos, né, o casal se amando e amando os filhos e orientando. E é por isso que chama-se lar. Mas será que nós podemos chamar muitas famílias por aí que moram hoje de lar? Será que nós poderíamos, com base nisso, dizer que tem um lar ali estabelecido? Não tem, porque não obedecem à palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Então, se não houver morte do ego, se o ego não for morto, o casamento está fadado ao insucesso. Porque nós temos que matar o ego e matar o egocentrismo. Não tem mais essa história de ter eu, é meu, agora é o ser. Em vez do ter, é o ser. E no lugar do ser, é dizer nosso. Será nosso. Mas nunca mais usar o pronome possessivo na primeira pessoa do singular. Nem o pronome possessivo da primeira pessoa do singular, meu, nem como o pronome pessoal, eu. Nós temos que matar o eu e o meu e dizer agora é nosso. Porque houve uma união conjugal. E Deus está nessa união e nós precisamos nos conscientizar disso. Nós precisamos ser compreensivos. Muitas vezes casais se desmoronam por qualquer coisinha. Por quê? Porque não tem o suportar que Deus manda que suporte. Você casou, agora a partir de agora trata o seu cônjuge, que ela vai lhe tratar, o seu cônjuge, o outro vai lhe tratar também. Tem que ser um tratamento recíproco. Cure as feridas da alma um do outro, que cada dia vocês vão ficando mais sábios e mais fortalecidos no Senhor. Curem um com o outro. Façam essa cura. Porque Deus dá autoridade e poder para vocês fazerem isso, na obediência à palavra. Entra na compreensão dessa verdade para poder a família ser feliz, para os filhos crescerem com felicidade, sem traumas, de ver todo o tempo pais questionando, pais brigando, discutindo, né? E uma verdadeira negação para mostrar que é a igreja. Porque se um filho, o pai e a mãe vai para a igreja, assiste os cultos bem aí, mas quando está dentro de casa é igual um jumento, o pai é um jumento, e a mulher diz vice-versa, como é que pode? Aí o filho diz, isso aí? Igreja é isso aí? Não vou não. A gente tem que dar testemunho. E o nosso testemunho mais importante é para os nossos filhos, porque é a nossa continuidade na genealogia de Cristo, a nossa continuidade como servos de Deus, a gente precisa desse bom testemunho. Mostrar que o casal se ama de verdade, se respeita, suporta. Quando um estiver precisando, está lá junto. Ele, quando diz lá em Eclesiastes que é melhor um cordão de 3 dobras, né? O que é esse cordão de 3 dobras? Muita gente não interpreta, é melhor um cordão de 3 dobras. 3 dobras, porque 2 dobras é o homem e a mulher, né? Mas a terceira dobra ali chama-se Jesus Cristo. É Deus entronizado no lar. Nenhum lar pode viver sem Jesus. E para viver o lar com Cristo tem que ter a palavra diariamente. O verdadeiro casal de Cristo, eles no mínimo fazem uma devocional todo dia. Meu filho, minha filha, abre a palavra aí, leia. Não precisa ler a Bíblia toda não, nem ler um capítulo, lê um versículo ou 2 e vão discutir o que é que Deus está falando naquele versículo, porque aquilo ali o Espírito Santo está operando naquele meio. Naquele momento, se você deixar o Espírito agir na sua vida, você vai sentir o operar de Deus. E tem uma coisa muito importante, Satanás não tem o poder, nem o dele, nem os anjos dele, nenhum demônio tem poder de entrar no teu lar para querer estragar a felicidade de vocês, porque vocês vão viver blindados. Porque quem vive obedecendo essa palavra, quem obedece verdadeiramente essa palavra, está sob proteção do Altíssimo. Vocês pensam que aquele Salmo 91 é o quê? Qual é o mistério daquele Salmo? O Salmo 91 não tem mistério. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aquilo ali está dizendo como é que se habita no esconderijo do Altíssimo. A habitação no esconderijo do Altíssimo é a obediência à palavra de Deus. Se você obedece à palavra de Deus,
você está sob o esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente. Não há ataques espirituais malignos na sua vida nem da sua família. Aflições nós vamos passar de vez em quando, mas Deus está no controle de tudo. Deus é quem controla todas as coisas. Entendeu? Às vezes, nós não podemos evitar que um filho ou uma filha cometa uma falha, entre numa transgressão da palavra, aí Deus vai chamar para o freio. E quando Deus chamar para o freio, não adianta a gente murmurar, não. Deixa Deus tratar, porque os filhos nossos são herança de Deus nas nossas vidas. Se Deus nos deu como herança, mas Ele está vigiando, não só eles como nós. Então deixa Deus tratar. Cumpre a nós orar pelos filhos, pedir a Deus para encaminhá-los nos caminhos dele, fazer com que eles cresçam em graça, estatura e sabedoria, né, como cresceu já Jesus Cristo em nosso meio, e deixar que Deus tome de conta. Né? Deixar que Deus tome de conta. Cuidar dos filhos ensinando o temor do Senhor. Lá em Provérbios 22:6 diz: ensina teu filho no caminho. Quando ele diz ensina teu filho no caminho, ele está dizendo ensina teu filho a andar com Jesus. Porque quem era o caminho? Quem foi que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ensina teu filho no caminho, ensina teu filho em Jesus, a andar com Jesus. Ele não diz ensina teu filho o caminho. Ele nem diz ensina teu filho aí o caminho. Não, ele diz ensina teu filho no caminho. Ele está dizendo, pai, mãe, você vai ensinar seu filho no caminho, pegando na mão dele, enquanto você vai andando com ele, você vai mostrando com o seu testemunho, com os seus exemplos, para o seu filho que você é realmente um servo de Deus, uma serva de Deus. Aí o seu filho vai crescendo espiritualmente, vendo aquela união, a unidade no amor. A unidade do amor que o casamento trouxe para aquele casal. Por favor, se nós não entendemos isso, nós estamos irremediavelmente proibidos. 3 colunas na família. Quais são, pastor? A coluna da força, da beleza e a coluna da sabedoria. A força é o marido, a beleza é a mulher e a da sabedoria é Deus. Uma casa que tem marido, mulher, mas não tem Deus no centro do lar, essa casa está fadada à falência. Esse casamento está fadado ao insucesso. Não adianta. Se não for fadado ao insucesso direto, mas mais dia menos dia vão chegar a essa conclusão. Se não se conscientizarem que o amor, a unidade no amor não é só se atraírem pelo corpo, dar um beijinho no outro, beijar, se inflamarem na cama e pronto. Achar que o amor é isso aí? Não, não é. O amor não é isso. O amor não se limita a sexo, a um beijo na boca, nada. O amor vai mais profundo que isso. O amor ágape é um amor incondicional que um tem pelo outro, para todas as situações, para viver juntos na mesma situação e se preocupar juntos com os filhos, com tudo que fazem. Se não for desse jeito, não existe essa unidade no casamento. Não tem como. Se não houver essa consciência, nós não temos como agradar a Deus. E nós jamais vamos fazer com que nossa família se torne uma ramificação da Igreja de Cristo na Terra. Precisamos parar e entender essas coisas. Se a gente não parar, não vai dar certo. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele faz de tudo para que a gente obedeça. Ele faz de tudo. Às vezes você está cometendo falhas e Ele manda o Espírito dele te alertar. Que Ele prometeu e tudo que Ele prometeu nessa palavra Ele cumpre. Lá em Isaías 30:21, diz que Deus mesmo diz assim, usando o profeta messiânico: quando tu desviares para a direita ou para a esquerda, tu ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, o caminho é por aqui. Ou seja, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, vai direto no rumo de Cristo, segue em direção ao alvo da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo incomoda a sua vida quando você está cometendo alguma falha, quando você está na iminência ou tem acabado de transgredir a palavra, o Espírito Santo incomoda a sua alma para você cair imediatamente no arrependimento e se reconciliar imediatamente com Deus e não cair, não cair de novo na seara do inimigo. Porque se você comete, somos sujeitos a pecar, somos. O Ronaldo falou isso com muita colocação, que ninguém está isento de pecar, mas nós só pecamos se quiser, conscientemente
Só pecamos se quiser, porque o pecado veio na entranha do ser humano, né? E nós só estaremos libertos do pecado quando nós ganharmos a santificação do outro lado. Porque a santificação é um processo tão lento, tão longo, que ele vai até o último dia de vida da gente na terra. É um processo tremendo. É por isso que o apóstolo João diz lá na carta dele, na primeira carta, e quem disser que nunca teve pecado é mentiroso, a verdade não está se aperfeiçoando nele. Porque todos nós somos falhos. Mas resta cada um de nós atentar para o que Deus manda a gente fazer. Se você não quer perder a sua vida, a sua alma, que a verdadeira vida é a espiritual, a alma e o espírito têm destino quando o nosso corpo de carne for lançado dentro de uma cova, né? Ou for incinerado, tem família que manda incinerar. Quando incineraram, quando lançado dentro de uma cova, o corpo vai ficar ali, porque o corpo não servia para nada, era um invólucro do espírito. Mas a alma e o espírito nós temos que saber dar o destino final para viver com Deus e não descer para o inferno, onde é só fogo, choro e ranger de dentes, né? Quem sabe o que é ranger de dentes, né? Muita gente, pastor, como é esse ranger de dentes? Ranger de dentes, a gente vê muito das guerras, né, entre nações. Quando estão no campo de batalha, um soldado é ferido, pega uma bala na barriga, aí tem que tirar a bala lá, está lá cravado no intestino. Aí lá, aquele pessoal que está fazendo atendimento médico, às vezes não são nem médicos, são só enfermeiros, aí eles pegam, não tem anestesia. Em guerra não tem anestesia, porque o suporte seria grande demais, né? Aí o que é que eles fazem? Eles pegam uma varinha, uma varinha pequena, bota na boca do paciente, ele morder, morde essa varinha aí. Aí eles abrem, né, a olho nu. Aí ranger de dentro é porque o cara fica rangendo os dentes mesmo, sentindo a dor para poder retirar a bala. Fazer um negócio desse sem anestesia é um negócio terrível. A dor é grande, a dor é muito grande. Mas lá do outro lado vai ser assim mais alguma coisa, né? Porque diz até que lá no inferno, foi o próprio Jesus que disse, que lá no inferno, além do fogo e enxofre, que o fogo e enxofre nada mais é do que uma explosão da bomba atômica. Porque a bomba atômica, quando explode, é fogo e enxofre. E destrói tudo, né? Mas lá o espírito e a alma nunca morrem. Nem morre a alma do justo. A alma do justo não morre, nem a do pecador. Só que a do justo vai para o seio de Abraão, até que o céu se abra, e a do pecador vai para o Hades, até que o inferno se abra, né? Que não foi aberto também. Então, quem morreu em Cristo está no seio de Abraão, esperando o céu se abrir. Mas atentem. Céu e inferno existem. Agora, se fomos chamados para a salvação, abraça essa salvação, cumpre o teu chamado, cumpre a tua obrigação diante de Deus. Obedece essa palavra, que você, quando sair e partir desse mundo, você tem destino certo. Mas Deus quer te abençoar em todos os momentos que tu tiver nessa vida. E Ele vai começar a te abençoar, abençoando a família. Porque a família é o início de tudo. Assim como é o início da Igreja de Cristo da Terra, é o início também da sociedade, né? A gente aprende desde a infância, quando vai para os colégios, nos bancos de colégio, aprende que a família uma família se reúne, aí quando a família se reúne, aí quando mais outras famílias se unem com aquela, o agrupamento de família forma um clã, o agrupamento de clãs forma uma tribo, e o agrupamento de tribos forma uma nação, e ali vai nascer, quando fazer uma constituição, se torna uma nação politicamente, juridicamente organizada, que se torna Estado. O Estado é por isso, mas começa pela família, assim também como a Igreja de Cristo começa pela família. Coloquem isso no coração, pensem bem, marido e mulher não é sol nem lua, nem marido e mulher, a união, o casamento, a unidade do casal, não é de baião de dois, que é o baião de dois. Não, somos unidos igual o baião de dois. O baião de dois, o feijão você tira o feijão é separado do arroz. E o marido e mulher sendo sol e lua, quando o sol aparece, a lua desaparece. Mas quando você vê um marido que quer viver longe de casa, sem estar perto da esposa e dos filhos, é porque o casamento já está fragmentado e está falido. Porque quando se ama de verdade, quer estar junto sempre, né? Quando se ama de verdade, até quando morre, o outro já quer ir também atrás, e vai muito ligeiro, né? Porque fica pedindo até que Deus
misericórdia leva também. Mas é preciso haver esse amor na unidade do casamento e que Deus possa colocar esse amor na unidade de cada casamento, de cada um de vocês. E os que não casaram ainda, pensem bem. Quando casarem, saibam que você, com o casamento, é que vai começar a tratar o seu cônjuge e o seu cônjuge vai começar a tratar você também para curar todas as feridas de cada um da alma e prepará-los para viver uma vida feliz, né? Só alegria na presença de Jesus Cristo. Deus aplica essa mensagem em vossos corações. As palmas para Jesus, pode ter certeza.